Olá, gente! No vídeo dessa semana eu vou falar sobre uma peça chamada Mãe, também do dramaturgo José de Alencar. Bom, essa peça possui 4 atos e o primeiro personagem que eu vou trazer para vocês é o Gomes, que é um homem que está endividado. Então, logo no início da peça também já aparecem os personagens Peixoto, que é o cobrador de impostos, e o Vicente, que é o oficial de justiça. Então, logo no início eles vão lá para casa do Gomes para cobrar essa dívida. E ele, não tendo dinheiro, é ameaçado a ser entregue para a polícia. Então, ele fica desesperado por não ter esse dinheiro e ameaça se matar. E ele ameaça se matar tomando um frasco de veneno. E a outra personagem que aparece é a Elisa, que é a sua filha, e quando ela vê essa situação, ela fica desesperada. E a Elisa, ela é apaixonada pelo Jorge, que também é apaixonado por ela, que é esse outro personagem. E esse personagem é muito importante, porque ele é o herói trágico da trama. Ele é meio que o protagonista, de certa forma. Uma outra personagem que aparece, que é o nosso foco aqui por ser a única personagem negra, é a Joana. A Joana, ela criou o Jorge porque o padrinho que cuidava dele acabou falecendo. Então a Joana é a empregada dele, é a escravizada dele, na verdade. E ela acabou criando ele por causa do falecimento do padrinho dele. Só que a Joana é a própria personificação da negra submissa, sabe? O estereótipo da negra submissa. Ela é como se fosse uma escrava doméstica. Ela tá ali só para servir o Jorge o tempo inteiro, sempre em segundo plano. E ela é representada de uma forma extremamente altruísta, bondosa, submissa. Aquela personagem que tá ali só para servir os outros, sempre colocada em segundo plano e sempre fazendo coisas em prol dos outros e não de si mesma. E isso coloca ela em um lugar de inferioridade em relação ao considerado superior, nesse caso, o homem branco, o Jorge e todos os outros personagens também. Ela é desenvolvida de uma forma como se seu único propósito fosse servir. Um outro personagem que aparece é o Dr. Lima, que é um antigo amigo de Jorge, que chega de viagem na cidade. E esse personagem é muito importante porque ele é o único que sabe do grande mistério da peça, que inclusive dá o nome de mãe para a peça. Que o segredo é que a Joana, na verdade, é a mãe do Jorge, só que ninguém sabe disso, só o Dr. Lima. E mesmo a Joana sendo a mãe dele, ela criou ele como uma empregada, ocultando esse segredo porque ela tinha medo de constranger, de envergonhar o seu filho por ela ser negra. E isso principalmente porque o Jorge era um homem muito bem visto na sociedade e se a Joana revelasse o segredo dela, isso sujaria a imagem dele. E como o Jorge quer muito casar com a Elisa e não pode por causa da dívida do Gomes, ele decide empenhorar todos os seus móveis para pagar a dívida do Gomes, só que o valor não é suficiente, então ele tem uma grande ideia. Um pouco antes disso, o Jorge tinha entregado uma carta de alforria para Joana, uma carta de liberdade, só que ela recusou, porque supostamente essa era a única forma que ela tinha de ficar perto de seu filho, sendo a empregada. Então ela recusa essa carta. E como ela recusa, o Jorge acaba tendo essa ideia brilhante, que é de vender a Joana para completar o valor da dívida do Gomes. Olha só que ideia brilhante, né? Genial! E aí o que acontece? A Joana aceita. Então a dívida é quitada e o Jorge e a Elisa finalmente se casam. E aí o novo dono da Joana, né, acaba se tornando o Peixoto, que é o cobrador de impostos. E diferente do Jorge, que tratava ela bem, ele maltrata muito ela. Mas depois de um tempo, com o desenrolar da história, toda a verdade acaba vindo à tona mesmo, todo mundo descobre que a Joana é realmente a mãe de Jorge e acontece o que já era de se esperar, né? O Gomes cancela o casamento. E depois disso, a Joana foge envergonhada, mas o Jorge acaba defendendo ela, falando que se não fosse por ela, o Gomes provavelmente estaria preso ou morto, né? Então eles decidem ir atrás dela. Só que agora que vem o grande desfecho, né? Lembra daquele veneno que eu falei lá no início que o Gomes queria tomar para se matar? Então, esse frasco de veneno tinha ficado com a Elisa, e a Elisa entregou para Joana se desfazer dele. Só que quando eles encontram ela, infelizmente ela tá agonizando porque ela tomou o veneno. E lá no seu leito de morte, o Jorge pede pra ela chamar ele de filho pelo menos uma vez na vida, que pra ele tá tudo bem, só que ela se recusa porque pra ela isso é um motivo de vergonha. E ela morre sem chamar ele de filho. E depois disso, a história se finaliza com o Gomes aprovando o relacionamento de Jorge e Elisa, porque segundo ele, a morte da Joana serviu para abençoar o relacionamento dos dois. Bom, então, ao meu ver, essa peça é bastante triste, assim.
A forma que essa personagem é desenvolvida na trama é muito problemática do começo ao fim. Então, basicamente, a sua vida inteira ela só esteve ali para servir, só esteve para estar em prol das outras pessoas e até no seu leito de morte ela não conseguiu admitir a verdade, que era que ela era a mãe do Jorge. Então, é sempre essa negação dela mesma. Então, pra mim é uma peça bastante triste. Além de que isso basicamente é um reflexo da nossa sociedade, né? A população negra tá sempre sendo colocada em segundo plano, sempre nesse lugar inferior. Então, fica aqui a reflexão pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado e entendido, né, as problemáticas que envolvem essa peça e essa personagem. E é isso, eu fico por aqui. Até a semana que vem.